quiser entrar no nosso processo seletivo, já vou fazer um jabazinho aqui antes de chamar a nossa mediadora. As nossas aulas acontecem em livre demanda. Cada participante pode percorrer o curso a seu tempo, no prazo mínimo de 1 ano, máximo de 1 ano e meio. Ele vai percorrer os 10 módulos, né? Porque tem gente que fica mais tempo num, tem outros que passam mais rápido. E a gente tem encontros mensais síncronos e semanais, que são de protagonismo discente, onde cada encontro, além de trazer os processos, o que está vivenciando, né? Porque são processos de subjetivação e dessubjetivação que vão acontecendo no decorrer do processo de pesquisa. Vão apresentando também fragmentos do trabalho, como esses que a gente vai mostrar. A gente vai mostrar hoje. Deixa eu dizer já quem que vai estar aqui. Ó. A Samantha Capati Bezerra, que está na Escócia ou na Irlanda? Ai, agora me pegou. Vai trazer o trabalho dela do módulo 2 e a Liduína Rodrigues, que está no Nordeste, acho que é Pernambuco, que vai trazer o trabalho dela do módulo 3. Então, a gente tem essa dinâmica de classes multisseriadas. E aí, todos os dias a gente está onde? Todos os dias a gente está no Telegram. Bem, deixa eu parar de falar e trazer as nossas queridas, começando com Cristiane de Quadros. Cristiane de Quadros, nossa pesquisadora. Vou ler aqui a nossa pesquisadora. Ela é... Opa, peraí. Pedagoga. O EM é qual, Cris? É Estadual de Maringá, Nina. Mestre em Educação, Ação Docente e Aprendizagem pela Estadual de Maringá, doutora em Educação pela UFG. Qual que é a UFG? É a Federal de Goiás. Poxa, pós-doutora em Educação, Políticas Públicas e para as Pessoas com Deficiência, professora da Universidade Federal da Fronteira Sul, UFFS, como chama essa? É a Federal da Fronteira Sul. Chama Federal da... Onde é que fica? Fica na sua cidade? Exatamente, Nina, fica aqui no sudoeste do Paraná. Fala o nome da cidade. Realeza. Realeza. Quantos habitantes? Nós estamos aqui hoje em 17 mil habitantes. Uma cidade bem pequena. A sua roça é menor que a minha, hein? Olha só, deixa eu terminar de falar dessa mulher incrível que é, além de tudo, ela é coordenadora do curso de pedagogia aí na Universidade Federal da Fronteira Sul. Que lindo, né? Quantas universidades. E aí a Cristiane vai ser nossa mediadora e eu vou pedir para ela já apresentar a nossa convidada, Fernanda Carlos Borges. Vou colocar a Fernanda aqui, tá, Fernanda? Pronto, tá aqui. Boa tarde, então, Nina. Boa tarde, Fernanda. É um prazer imenso poder compartilhar essa tarde, né, com esse grupo. Ontem foi uma tarde de tantas afetações, foi tão lindo, né, o que aconteceu durante a tarde, e imagino que hoje a nossa tarde também vai ser bastante especial. A Nina falando um pouco, assim, né, dessa trajetória, né, daí eu fiquei imaginando ela pensando eu em Maringá, no Paraná, e depois indo lá para Goiás, né, eu sou uma andante, assim, né, dentro da minha formação, fui parar no Tocantins e por aí vai, né, então isso me constitui muito enquanto pessoa. E hoje, então, nós temos, né, a nossa querida Fernanda Carlos Borges aqui com a gente para dialogar um pouquinho, a Marcela.
A Fernanda, ela é filósofa, analista, mestre em ciências da motricidade, doutora em comunicação e semiótica, pós-doutora em artes e ensino de filosofia e autora do livro A Filosofia do Jeito, entre outros. E a Marcela Mello, ontem, a Nina, estou bastante curiosa já com os livros, já me deu vários Eu vou fazer o jabá da Fernanda, na Marcela eu não trouxe, não coloquei ainda não, mas já vou. Deixa eu ver se eu ligo aqui para mostrar. Então, ó, legado do José Ângelo Gaiaça, deixa até, ó, legado do José Ângelo Gaiaça, a filosofia do jeito, que depois eu vou contar que foi por aqui que eu cheguei na Fernanda, e ai, que legal. a mulher do pai. Eita, essa é interessante também. Muito bem. Então, agora, Cristiane, vou colocar a nossa Marcela aqui para a roda, tá bom? Aí você apresenta ela. Chama, dona Marcela. Olá, boa tarde. Antes de você apresentar a Marcela, quero agradecer a Marcela por estar aqui conosco, antecipou o horário de entrada, que ela ia entrar na segunda parte, para vir conversar conosco sobre filosofia e terra. Obrigada, viu, Marcela? Eu que agradeço, Nina. Marcela, ontem a Nina fez uma apresentação, né, um pouco mais assim detalhado, e hoje nós temos aqui, amo essa apresentação, né, que é o Apartamento Crochê, pesquisadora na pós-graduação em artes manuais para as terapias, né, eu acho que esse é o nosso lugar nesse momento, né, e que nos traz uma fala e um diálogo tão especial, né, e em especial hoje, nessa tarde, para a gente conversar um pouco sobre os dispositivos de sensibilização e cuidado. Cris, acontece que eu devo ter copiado e colado e não foi tudo. Eu imaginei, por isso que eu perguntei. Eram 2 linhas, eu falei, 2 linhas. Então eu vou ler o restante, tá bom? Ótimo, então, Nina. Marcela Mello, adepta das manualidades como modo de existir. Acho que eu copiei isso. Gente, a gente está correndo atrás de prejuízo, porque a nossa convidada não pôde vir, a gente foi inventando tudo aqui ao vivo. Adepta das manualidades como modo de existir. Com formação em design, atualmente é professora no curso de design de moda e no Apartamento do Crochê, e pesquisadora da pós-graduação Artes Manuais para Terapias. Muito bem, agora é com você. Não, é comigo mesmo, né? Fala aí um pouquinho, só para eu abrir e anotar as coisas. Mas viu que a gente dá a volta, né, por cima, não veio inteiro, mas a gente se organiza aqui com o Apartamento Crochê, não tem dessa, né, Nina? Já era suficiente, né? Mas é tão qualificado o nosso corpo discente, né? Mais qualificado que podíamos ser todos professores passando nossas experiências umas para as outras. Muito bem. Então... Deixa eu fazer uma provocaçãozinha, então, Nina, antes, né? Eu fui buscar um pouquinho, conhecer o trabalho da Fernanda, e eu digo assim, Fernanda, que eu fiquei encantadíssima, né, com as provocações que você faz, e eu penso que a gente fazer a tentativa dessas aproximações, né, da filosofia, com as questões, né, os devires da terra, esses dispositivos, né, que são dispositivos de cuidado mesmo, eu fiquei, assim, muito pensativa com uma série de questões, e que depois da fala da Nina, eu quero fazer a aproximação de 2 conceitos para a gente poder pensar um pouquinho, conversar um pouquinho, que eu achei muito bacana, né, da forma como você traz, né, e aí pensando um pouco na própria conversa de ontem de tarde, né, que perpassou um pouco pelo viés da questão
do nosso corpo, que tem essa memória de vida, né, que traz uma memória histórica, uma memória social, cultural, familiar, e que isso expande, né, para os nossos músculos, para os nossos ossos, tendões, né? A Nina trouxe aquele exemplo de que quanto tempo fazia que não tinha contato com a oficina da boneca, mas a memória corporal estava ali, né, impregnada nesse corpo, nesses tendões, nos órgãos, né, e o nosso corpo fala, né? Fala através do sorriso, através do choro, através do balanço dos quadris, através né, do tônus da nossa pele. E a Fernanda traz umas provocações que eu acho que dá para a gente aproximar agora com a Terra, junto com a fala da Marcela e com a Nina. Muito bem, então eu quero trazer a gênese dessa roda, né? Nós trouxemos uma pesquisadora da Terra, né? Ela não pôde vir e a gente substituiu, porque no nosso time a gente tem gente que pesquisa a Terra, uma pesquisadora da Terra. Então, essa Terra com essa filosofia. E a Fernanda, eu nunca contei isso para ela, mas eu cheguei perto da Fernanda por causa da Terra. Eu até fui lá na Filosofia do Jeito buscar onde estavam as citações que há tempos eu usei numa aula para pensar a Terra. E aí, sabe aquela coisa que você faz no computador? Digita a palavra-chave e começa a aparecer? E aí apareceu a tese da Fernanda para mim. Vou ler as duas citações curtinhas para dizer para a Fernanda por que ela está numa mesa que tem filosofia e terra como temática. Então, está no livro A Filosofia do Jeito, um modo brasileiro de pensar com o corpo. Para Gaiaça, José Ângelo Gaiaça, né, do qual a Fernanda ela vai contar, digamos assim, uma preservadora do legado, não sei se esse é o nome, mas ela trabalha com o legado desse importante terapeuta brasileiro. Então, olha só, para Gaiaça, o arquétipo da mãe está ligado à terra e à gravidade. A terra pode nos aparecer ou ser apreendida como mãe boa, entre aspas, enquanto nos apoia, carrega, suporta e aguenta. Então, útero e colo, que é sempre que a gente está querendo, mas o que eu gostei foi que veio uma dobrinha aí, né? Para não ficar aquela coisa romantizada e tal. Aí, olha o que ela acrescenta. Mas, enquanto trabalhamos para permanecer em pé contra ela, então ela é a mãe má, que nos atrai para baixo, para a queda, a decadência, a desistência, a degradação. E aí, essa foi uma das coisas que eu falei assim, aí tem, né? E aí, a outra citação que eu usei à época foi a extrema verticalidade que caracterizou o patriarcado levou ao desenvolvimento de uma tecnologia comprometida com um ideal transcendental dominador, que vem submetendo a Terra-mãe até a iminência da catástrofe ecológica, da destruição da Terra e da autodestruição humana. Gaiaça também reparou que, aspas, há milênios, desde os filósofos gregos, a humanidade vem exercitando-se na percepção das semelhanças, do regular, daquilo que se repete invariavelmente, na lógica aristotélica. Então, esse é um lugar que a gente produz pensamento, esse é um lugar que a gente coloca também a filosofia da diferença no nosso corpo teórico, e foi dessa maneira, por encontrar esse aspecto também híbrido na Fernanda, que eu a encontrei e que agora faço parte do curso de formação dela, do Legado Gaiaça, do grupo de estudos, da Escola da Tenda, e sou muito grata pela sua presença. Cristiane, agora eu passo a palavra para a Fernanda, porque nós já falamos demais, né?
Eu fico muito feliz, né, de estar aqui, Nina. Muito obrigada. É muito interessante saber que é por esse trechinho, né, de a mãe que cuida, mas que também puxa para baixo, né? Essas dobras do pensamento do Gaiarsa são muito legais. Quando eu falo que são geniais, são mesmo, né? E, enfim, eu quero agradecer muito assim, a Cristiane e a Marcela também, né? Obrigada pelos teus comentários, Cristiane, que você viu lá, né? Alguma coisa, depois você me conta mais exatamente o que você viu. A Nina agora, né? Ela começou a participar do grupo de estudos que eu criei, acho que faz alguns meses, quase um ano. E agora nós viramos um curso de extensão também, né? Pelo Ateliê Nina Veiga, de Educação. Curso de extensão sobre filosofia corpórea e psicoterapias corporais, e psicoterapia corporal, né? Enfim, estamos formando uma rede, né, Nina? Formando uma rede muito bonita. Poderosa essa rede, né? Enfim, aí eu não sei por onde que eu começo, eu fiz várias anotações aqui. Não, primeiro, eu quero agradecer demais o convite, eu fico muito honrada, eu acho que é uma rede, assim, de um feminismo muito interessante esse que a Nina está tecendo, tramando, né, por esse lugar do cuidado, que é uma coisa, assim, pouco compreendida ainda pelo feminismo no Brasil e no geral. Então, assim, você está construindo esse lugar, né, Nina? Armando essa trama, eu acho que é muito, muito importante, sabe? É uma diferença importante, assim, né, no território do discurso feminista do Brasil, né? E eu fico muito surpresa que é isso também, né? Porque a gente vem se conhecendo aos poucos, quanto mais eu vou conhecendo, nossa, que legal, né? Cada vez mais a gente vai percebendo que é um trabalho que tem muito a ver, né? Então, vamos lá, gente. Eu não sei por onde... Vocês querem comentar alguma coisa? Deixa eu, talvez, né, para poder dialogar um pouco sobre alguns aspectos e vinculado a essa discussão da terra, né, que essa terra mãe que nos acolhe, que nos gesta, que nos, né, eu fiquei pensando um pouco em um dos conceitos que você elabora, que é o conceito de harmonia. Né? Eu acho que talvez... acho que talvez a gente pudesse iniciar uma conversa, né, a partir desse conceito, de que forma que a gente conecta essas partes, né, que a gente compõe esse corpo, e que, inclusive, o nosso corpo, né, que é uma casa, e essa terra que é a nossa casa, né, então acho que talvez por aí, e a Marcela daí também... É mais um lugar, assim, né, um lugar do que uma casa, no seguinte sentido, pode ser casa, mas quando a gente imagina a casa, a gente imagina um recipiente, né? Então tem essa ideia do corpo, um recipiente da alma. Eu não acho que é recipiente, né? O corpo não é um recipiente, ele é muito mais uma trama, ele é mais o processo de construção de um modo de ser, de estar, né? Do que um recipiente que vem pronto. Porque, então eu vou começar a comentar algumas coisas, né? O que é a minha pesquisa, o que é meu trabalho. Quando a Nina fez essa citação, então ela está remetendo a... Por que o Gaiarsa pôde dizer aquilo? Porque ele está tentando pensar que é uma coisa que se faz hoje, gente. Hoje já existe no mundo um negócio que chama filosofia corpórea, filosofia corporificada, que leva em conta o sistema sensório-motor do corpo humano, né? Então, o que é hoje a neurociência, a neurofilosofia? As teorias evolutivas sabem sobre corpo, produção de conceito, produção de conhecimento, produção ética e etc. Tal, né? E eu coloco o Gaiarsa, que é um psicanalista brasileiro do século XX, que nasceu em 1920, né? Como um cara que foi hiper precursor desse negócio, porque ele começou a trabalhar como o cara que trouxe a psicoterapia corporal ocidental para o Brasil, né, numa pegada do William Reich, que é um psicanalista, e ele depois vai criando uma teoria própria que vai dando, assim, mostrando muito como não só o corpo fala, né, mas o corpo pensa, porque as tramas sensório-motoras de produção, de postura, de leitura da realidade, de linguagem, né, de tecnologia, de técnica, são formas de pensar com o corpo. Pensamos com o corpo. Não é que o corpo expressa
ele é o próprio pensamento, e por isso ele pode ser compreendido. Ele é a própria produção de razão. Né? Então, isso é o que eu venho estudando. E quando eu comecei a estudar isso, há 200 anos atrás, não tinha no Brasil nada disso, não existia. Não existia. E aí eu tive uma sorte, assim, a coisa da trama, né, das moiras, assim, eu fui tendo uns encontros muito interessantes, que eu fui fazer um mestrado em Ciências da Motricidade Humana com o Lorenzetto, na Unesp, e ele super entendeu o meu pensamento lá, tinha uma coisa vinculada a Ciências da Motricidade da Universidade de uma Universidade de Portugal, que eles tinham essa ideia de a educação física é uma ciência humana, não é uma ciência biológica, né? Aí depois eu fui fazer doutorado com a Helena Katz, que é uma filósofa que trabalha com dança, arte da performance, também com pensamento com o corpo. Aí eu fui entendendo que havia uma trama desse... Não é um pensar sobre o corpo, mas é um pensar com o corpo, que já está acontecendo em alguns lugares do mundo. Aqui no Brasil, hoje, no século XXI, já tem uma outra gente fazendo isso, às vezes na área da comunicação, né? Mas na filosofia ainda é muito pouco, e eu junto com o Gaiarsa, acabei sendo precursora, porque fui estudar isso quando não existia. Mas entendendo que o Gaiarsa, que o que ele estava propondo, em alguns livros, gente, não em todos, ele estava propondo um filosofar com o corpo, né? Pensamento com o corpo, uma ética com o corpo. Tá. E aí, quando a Nina fala toda essa questão da relação com a Terra, né, ela está falando isso, né? Um corpo que a urgência o tempo todo nossa, humana, a gente precisa resolver o nosso fato de sermos bípedes, numa postura extremamente instável, e a gente tem que produzir uma posição e um lugar, e uma direção. Isso é a condição trágica da nossa vida, a gente tem que produzir um destino. A gente tem que tramar um destino. E isso é tramado no corpo, não é fora dele. Isso é tramado na forma como a gente... Na forma da postura, nas nossas disposições corporais, na forma como a gente vai respondendo pela experiência, produzindo atitude, né? Porque o lugar não está dado, o instinto não deu nada, né? E a gente tem que produzir um modo de viver. E esse modo de viver é com o corpo. E tem várias implicações filosóficas, né? Inclusive, a linguagem ela é toda sensório-motora. Quando você vai ver a etimologia das palavras, elas são sensório-motoras. É muito bonito isso, né? Tá, então, a gente tem que tramar o destino. Aí eu combinei assim com a Nina. Nina, se eu falasse, então, das moiras, né? Porque umas personagens míticas que me apaixonam muito são não só as moiras, mas as fiandeiras e as tecelãs, né? Vocês também trabalham em faculdade de moda? Eu tenho uma certa relação com moda, né? Porque eu dei aula durante muito tempo na FAP, no design, então eu não cheguei a dar aula na moda da FAP, mas tinha amigas ali, né? Amigos. Um dos grandes amigos era coordenador do curso de moda, aí eu trabalhei no curso de moda do Centro Universitário Senac, aqui em São Paulo, que é um curso bem bom de moda, eu dei aula de moda, antropologia e moda, né? E tem uma relação com artes plásticas, porque eu dei 10 anos aula na Faculdade de Artes Plásticas da FAAP, né? De ética na arte e de cultura brasileira para eles. Então, eu tenho uma relação com esses objetos, essas coisas que são feitas com a mão, por essa experiência como professora, né? E eu sempre dizia que eu gostava muito da moda, em especial. Assim, eu tenho grandes amigos ainda, alunos que foram da moda. Mas eu já vou chegar lá. Porque eu acho que tem a ver com essa questão da trama, sabe? Que me chama a atenção as imagens, né, envolvidas nas fiandeiras e nas tecelãs sagradas, porque são as fiandeiras e as tecelãs. E elas são universais, gente. Toda a cultura do planeta criou uma tecelã ou uma fiandeira sagrada, né? E elas são muito poderosas. Elas são deusas ou entidades poderosíssimas. E eu quero falar um pouquinho delas para vocês. Isso. Então, posso pedir licença, vocês três? Antes da gente entrar nesse mergulho, que vai ser um mergulho, eu dar um alô para a nossa audiência, que já tem centenas de comentários.
E aí eu vou dar um alô assim geral, e aí a Fernanda faz esse mergulho para a gente, tá bom? E eu vou tentar ser bem rápida, porque sobre isso dá para falar muita coisa. Então, vou ser bem rápida. Aí, se o pessoal depois quiser comentar, a gente continua comentando, né? Legal. Tá, mas não Isso. precisa ser assim, tão rápido assim, não. Vai no seu Tá. tempo. Olha só. Eu tenho uma avó que era costureira. Era costureira, fazia vestido de noiva, essas coisas, lá na roça gaúcha, Nina. Eita! Lá numa colônia alemã no Rio Grande do Sul, né? Aonde? Colônia de São Pedro. Interessante. Muito bem. Então, eu vou ler os comentários, tá? Ah, tá. Depois eu conto a história da Moura. Isso. Depois, mas de licença, de eu entrar, antes de você entrar nesse mergulho, eu fazer os comentários para não acumular demais, tá? Porque já tem muitos. Olha só, a Célia Regina Bouher, talvez, dando boa tarde, paz e bem para todas, a Cissa Mora também, a Carla Isadora dando boa tarde, vou dar uns boa tardes gerais, tá? A Cláudia Cacau, a Jo, boa tarde, mais um dia para tocar delicadamente nossos corações. A Ateliê Têxtil, é a nossa Silviane dando boa tarde, a Daniele dando boa tarde, Daniele Techner, da Luz Ferrari. A Cláudia. Fernanda, me conecta muito tudo que você traz, porque as nossas pesquisadoras já conhecem muito a Fernanda, porque eu vivo trazendo a Fernanda nas aulas, na nossa pracinha. Muito bem. Glória Correia, o pensamento corporal. Cláudia Cacau, tramar o corpo, o fio da vida, as moiras. Rossana Silento, produzir um modo de viver com o corpo, tramar o próprio destino, tecer a trama da vida com os fios que nos perpassam, fios de todos os tipos. Apolo França, olha o nosso Apolo aqui, sobre harmonia, como se equilibrar numa situação desequilibrada. O corpo se ajusta a esse histórico, até na postura. A Sil está falando, que maravilha de pesquisa. A Raquel Rodrigues da Costa, muito bom. Muito bem, então li os comentários, passo a palavra de novo para a Fernanda, que eu interrompi, para a gente fazer esse mergulho nesse mundo mítico. Então, uma das imagens que fez a minha cabeça quando eu era muito nova e que determinou tudo que eu estudei depois, né, minha vida inteira, né, de trabalho como pesquisadora, foi entender que a gente o tempo todo está projetando na relação com o outro, esse outro é muita coisa, né, resultantes, né, assim, forças, atenção, perspectivas, a gente está sempre aplicando, de algum modo, forças e forma na relação com o ambiente, na relação com o outro, né? Que são os vetores, né? Que, abstraindo como linguagem, são os vetores, né? Então, mas a gente está fazendo isso e os outros estão fazendo com a gente. Então, a gente aqui, nesse momento, está projetando vetores, né? Eu estou colocando... De algum modo, eu estou jogando sobre vocês algum modo de inclinação, algum tipo de forma, algum tipo... Que é o que a gente está chamando de... Também faz parte do campo dos afetos, né? Estou chegando em vocês, tocando em vocês, e a gente está tramando aqui, de alguma forma, um modo de conexão que tem a ver com essas forças que estão saindo do nosso corpo, né? E armando a tenda, que é esse encontro. É daí que vem o conceito de tenda, né? Eu entendi isso, assim, que eu consegui imaginar isso lendo um livro do Gayarsa, que se chama A Estátua e a Bailarina. Isso há muitos anos atrás, quando eu tinha 20 e poucos anos. Que vai sair agora uma edição nova, já no mês que vem, né? Vou colocar no nosso site, tá, gente? Já não compre ainda, tá? Espera a edição nova que eu fiz uma apresentação. Ah, legal. Aí espere para comprar com a apresentação, para vocês lerem a apresentação, para ler ele de uma perspectiva do pensamento do século XXI, né? Mas essa imaginação mexeu comigo de um tal modo, entender isso, né? Que a gente está o tempo todo tecendo algo, fazendo uma trama que é sensível, isso que é importante. Porque não é só uma imagem insensível, né? É sensível, a gente encontra as pessoas e começamos a tramar um modo de estar junto,
começamos a nos envolver com certos laços, com certas formas. Eu não sei se eu estou sendo clara, eu imagino isso também, não sei se nas palavras estou conseguindo colocar. Estou conseguindo, gente, colocar em palavras? Tá, sim. Uhum. E isso é sensível, então essas resultantes, elas são sensíveis. Então, essa resultante não é nem o meu corpo, nem o corpo do outro, mas é algo que tem a ver com esse encontro, que cria algo comum, uma verdade comum, um destino comum, né? Um significado comum e uma direção comum para essas relações todas, né? Em vários níveis, desde as mais pessoais até as sociais, porque as posições que a gente ocupa não são só nas relações pessoais, também são relações sociais, né? Posição de mulher, posição de homem, posição de branco, posição de índio, posição de preto, enfim, tem posição de patrão, posição de empregado, posição de quem trabalha na roça, posição de quem trabalha com a burocracia urbana. Tudo isso são posições a partir das quais a gente vai tramando uma relação com o mundo. E essa trama, ela é sensível, ela é muito real. A gente abstrai ela, né? Como tear, como tecido, mas ela é sensível. A gente sente ela. E vocês sabem disso, gente. Quando vocês chegam no ambiente, vocês sabem que vocês não sentem as mesmas coisas nos mais diferentes ambientes. Isso que você sente não é só emoção no sentido que a gente começou a falar a modernidade, né? Um sentimento forte, né? A emoção que põe em movimento, né? Você sente que algo é diferente, não no conteúdo, não no interior, mas no modo como você se dispõe, como você pode ou não pode se conectar com aquele ambiente. Estou sendo clara? Eu estou vendo a minha cara muito grande aqui, você me colocou exclusivo, eu fico falando comigo mesmo, me dá uma aflição. Melhor assim. Aí eu vejo os outros. Então tá bom, vou te deixar na roda. De vez em quando eu te coloco maior, diminuo, assim, para também a gente ter uma dinâmica. Então, aí eu acho que isso tem uma relação, e daí, bom, e a pesquisa, o modo como eu trabalho filosofia é assim, essa turma, esse paradigma entende que a linguagem nasce da nossa experiência sensório-motora, né? A linguagem nasce das imagens que o corpo vai produzindo e aí vai ganhando cada vez mais o nível de signo, de representação e tal, né? Então eu fico aqui pensando, né? Como é que foi possível pensar as fiandeiras, pensar as tecelãs do destino? Gente, porque até a Maria, mãe de Jesus, ela é uma tecelã, não sei se vocês sabem, tem uma representação dela ao lado de um tear com o menino Jesus no colo, né? Aí tem as moiras, tem as nornas, enfim, no Egito tem uma tecelã, os vikings lá, nos nórdicos, tem a Friga, que é uma das que eu mais gosto também, que é uma giganta tecelã, né? E qual é a responsabilidade dessas tecelãs? O que elas fazem? Elas são tecelãs do destino. Elas tramam o destino das pessoas. E isso é muito bonito, né? Mas o que tem a ver isso com destino, né? Porque dentro mas o que é destino, né? Então, vamos lá. Então, voltamos então para o sistema sensório-motor, para a rede muscular, para onde a gente projeta a força, a atenção, como que a gente se dispõe, para onde vão os vetores, o que a gente capta, seleciona da realidade, como que a gente se organiza para se pôr e lidar com determinadas forças e formas que vêm ao nosso encontro. Tudo isso é uma trama. Tudo isso é uma trama, né? E por que essa trama pode ser associada aos fios do destino? Porque elas também podem ser representadas como vetores que vão sendo tramadas, que vão tramando no nosso entre, produzindo o nosso destino. Então, isso é muito bonito. Então, é um destino que é tramado, tecido na imanência. E ele é sensível, você sente ele. Né? O destino no sentido assim, gente, de direção, rumo, norte. Isso é destino, né? Para onde você se destina, para onde que você vai. Então, direção, rumo, norte, e que tem a ver com desejo, porque desejo vem de desidério espacial.
Desejo é seguir a estrela, por isso a estrela de Jesus também, né? A estrelinha lá que os magos... desejo é destino, é direção. É para onde vai. Então, como que nessa presença do nosso corpo, entre outros corpos, a partir de uma determinada experiência, de uma determinada posição, que produz certas disposições, acertando a sua relação com o outro, com o mundo, a gente vai produzindo um destino, que também é um lugar, que tem uma memória, e que também é um modo como estar juntos, cujo futuro se dobra e o passado sobre o momento, né, o tempo inteiro, né? Agora dei um salto quântico, né? O salto quântico não, quântico não, mas dei um salto lógico. Mas, assim, eu acho isso muito, muito, muito bonito de imaginar, de entender o pensamento, né? Então, é um pensar com o corpo, né, Cristiane? Então, não é mais do que um corpo fala, é um corpo pensa. Um corpo que pensa, né? E aí aqui, estou pensando na sua fala, né, em relação aos micromovimentos, né, Exato. que esse corpo produz e que produz nesse pensamento, né, produz pensando, né, que esse corpo pensando, esse corpo fazendo, esse corpo articulando, né, é muito potente isso, né, pensar que, e aí esses micromovimentos mesmo, a ideia, né, de que grandes movimentos é que são necessários de serem feitos, né, e na realidade, para o nosso equilíbrio, esses micromovimentos, me veio agora na cabeça, né, o micromovimento do bordar, né, esse movimento que é um movimento para nós que pode parecer muito pequeno, né, da costura, do pintar, mas que traz um equilíbrio, né, para esse corpo que pensa, que gesta, que ocupa esse espaço, né, esse lugar onde vivemos, é muito, muito forte, né, muito... Eu não havia pensado nisso. E esse micromovimento, Cristiane, é assim, a gente está aqui nas telas, né? Você tem aí você tem performada a Cristiane, professora, não sei o quê, né? E eu também, performada professora, que faz assim, que faz assado. A gente sabe mais ou menos como vai falar, como vai se mexer, né? A Nina também tem, a Marcela também tem e tal. Mas tem uma outra coisa que está acontecendo. Então, isso aqui deixa a gente mais ou menos segura. Eu sei que eu vou fazer assim, eu sei fazer esse gesto, eu sei colocar esse tom de voz, eu sei trazer essas imagens. Mas, ao mesmo tempo, tem uma outra coisa que são ajustes automáticos e que a gente não tem a menor ideia de que eles estão acontecendo. E que eu acho que aí estão as moiras também. Porque nós não controlamos, ninguém controla a decisão dessas fiandeiras e dessas tecelãs. Ninguém controla. Elas estão acima de qualquer outra força dos mitos. Por isso que elas tecem o destino. Não tem intervenção possível com relação ao que elas fazem. Então, a gente já sabe que, tipo, 90%, eu vou arredondar esse número, tá? Mas é tipo isso mesmo. 90% daquilo que a gente organiza no corpo, daquilo que a gente pensa, do modo como a gente se situa com relação ao outro, como a gente se posiciona e responde ao ambiente e às relações, é inconsciente. Está acontecendo sem a gente saber. Está acontecendo sem a gente saber. E isso pode ser determinante no rumo das nossas relações, né? Então, se ao mesmo tempo tem um eu aqui, apolinizada, que controla aqui o meu movimento, que estou mais ou menos controlando meu tom de voz, que escolhi a roupinha, que nananá, também tem um outro troço aqui que está olhando para a expressão da Cristiane, com o sorriso que ela deu agora, e está respondendo, sem que eu, Fernando, sem que eu que sei de mim, saiba que eu estou respondendo. Então, estou olhando aqui para as expressões da Marcela, para o braço da Marcela, para a postura, e eu estou respondendo para a Nina, a gente está respondendo, e vocês para mim também. Sem que a gente saiba, sem que a gente decida sobre isso. Então, existe um destino que está sendo tramado aqui da nossa relação, que eu não controlo e nenhuma de nós aqui controla, mas que a tecelã sagrada, fazendo esses ajustes, fazendo essa trama, está fazendo essa trama do nosso destino comum aqui, né? Isso é muito bonito, assim. Então, essa reverência que os antigos de várias culturas tiveram a essas tecelãs do destino e a humildade que se exigia com relação a elas, assim, que são poderosas demais, porque
que elas não estão sob controle, eu acho muito bonito. Eu acho muito bonito, né? Então tem as moiras, tem essa norna, que eu acho, as nornas. E tem um aspecto terrível também que a Nina chamou a atenção na primeira leitura que ela fez, né? Porque entre os gregos tinha as moiras, que são as fiandeiras, né? E eles tinham... como é que é o nome delas? Daqui a pouco eu vou lembrar o nome delas, que elas eram terríveis. As não sei se são as eríneas, acho que eram as próprias eríneas. Daqui a pouco eu lembro, agora não estou em dúvida se são as eríneas ou se elas têm outro nome. Que elas eram como se fossem as moiras, mas terríveis, né? Porque elas também podiam... você podia ser atingido por uma trama muito terrível, né? do choque, assim, né? Do terror, né? E então era preciso também ter muita reverência, muito cuidado. E tem no Candomblé tem três também. O nome delas é proibido dizer, segundo consta ali, eu nem vou dizer, né? Mas elas são incríveis. Tem uma que só faz o bem, tem outra que só faz o mal, e tem outra que faz o bem e o mal. Elas são representadas como 3 pássaros. E elas também tramam o destino. E a reverência que se tem que ter a essas forças é tão grande, é tão imensa, que sequer você pode dizer o nome delas. Agora, voltando de novo ao que a Nina falou lá no início do nosso encontro, né? A gente fez a cultura ocidental, fez uma coisa muito antigravitacional, muito eu controlo tudo, eu sou o controle do destino. Esses mitos dizem o contrário, você não controla o destino, tem limite para o controle. E se a gente pensa em termos de sistema sensório-motor, tem limite mesmo, porque tem um monte de ajuste aqui acontecendo que a gente não tem a menor noção. O que a gente está controlando desse instante é muito pouco. Tem um monte de coisa aqui que a gente não controla. E que essas coisas depois podem aparecer nos sonhos. Olha, o meu corpo está tramando um troço que eu não sei muito bem como é que é, está chegando tais forças em mim que eu não estou entendendo. O eu não está entendendo muito bem, mas que no sonho, de repente, vem uma imagem que me ajuda a compreender qual é a trama. E aí que, em psicoterapia corporal, uma das técnicas mais legais em termos do nosso tema aqui é a questão da topografia dos sonhos. Fazer o desenho daqueles espaços absurdos do sonho, vamos dizer assim, absurdo no sentido de que não respeita muito tempo e espaço, as dimensões, né? E ver que eles terão necessariamente uma analogia com uma experiência subjetiva da relação, da produção de um lugar com o outro, com os outros, ou com o ambiente. Fui clara ou fui confusa? Não, o que eu estou aqui... Alguém que está convivendo, de repente está próximo demais, mesmo estando a, sei lá, 10 quilômetros de distância, você sente que chegou junto demais. Pá! Mas está a 10 quilômetros de distância, 100 quilômetros de distância. No sonho, isso é uma questão... Me colocou sobre a parede, está me impedindo o movimento, não sei o que lá. Eu estou sentindo isso. Assim que está chegando em mim essa força, né? Como que eu estou respondendo por isso? Às vezes não sei, não estou entendendo, porque a gente não consegue pensar sensório-motoramente. A gente acha que o pensamento ele não tem a ver com isso, né? Então, trazer para o corpo é muito difícil, né? E aí, de repente, vem o sonho e surge um absurdo lá no sonho, na hora que você faz o desenho, que você topografa o desenho, você consegue perceber qual é a analogia dessa experiência espacial subjetiva, né, dessa relação dessas forças. Gente, eu estou falando um monte de coisa muito interessante, muito rapidamente, no pouco tempo que a gente tem, né? Eu espero que eu esteja sendo clara. Eu estou sendo clara? Eu sempre fico com essa dúvida. Sim, e aí eu estava aqui, né, quando você coloca, né, que a gente não tem controle, né, daquilo que está acontecendo, mas que as coisas estão se ajustando, né? Na educação nós temos um autor que é o Vanderlei Geraldi, que ele fala sobre a aula como acontecimento, né? E é um pouco isso, vai acontecendo, né, sem que a gente de fato tenha controle sobre aquilo que a gente pretende, né? E para mim... Oi. O TEC de acontecer, o TEC é o mesmo de tecelagem e de técnica. Olha só. O acontecimento é, por definição, assim, etimológica, né, por imaginário linguístico sensório-motor, uma tecelagem, uma tessitura. Acontece.
cimento, é a tecelar, tessitura, mesma raiz. Então, quando começar a falar acontecimento, imagina que o acontecimento é um tec, é uma tecelagem. Tem uma técnica, uma essa poética. trama, né, que a gente não visualiza, né, que a gente não tem essa consciência, né, embora o nosso corpo tenha consciência, nós não temos esse mesmo nível, né, É que o eu na mente tem uma função X, a mente é muito maior do que o eu, né? O eu é só uma parte, ele é uma das funções da mente. E o eu é muito importante, sou super a favor do eu. Mas ele não é tudo, né? Ele não é tudo. É aí que tem o inconsciente, né? Que algumas coisas o eu acessa, outras não, né? Olha só, eu quero que a Marcela fale para eu poder ler mais comentário antes que o assunto escape, tá bom? Marcela, eu vi que você abriu para falar, fala que eu vou ler. Não, é que eu estou ouvindo a Fernanda falando, né, desse aspecto, né, que a partir dessas relações, né, outras coisas vão sendo tecidas, né? Então, eu estava ouvindo, antes da gente entrar, eu estava ouvindo a sua conversa com o Nadish, né? E aí eu tinha feito uma série de conexões, assim, né, com o trabalho da pesquisa da Terra, e aí você vem trazendo de uma forma tão encantadora um outro caminho, né? Uma outra trama, um outro fio que conduziu toda essa conversa, né? Que conduziu toda essa fala, a partir das Moiras, a partir desse lugar dessas poderosas que tecem aí o destino, enfim. E aí eu fico aqui pensando assim, como que isso está reverberando no meu corpo? E como que eu estou me ajustando até assim para estabelecer outros pontinhos, né? Ou enlaçar outros pontinhos. E uma das coisas que você fala, né? Essa coisa do modo de viver com o corpo, né? Ou para além do corpo simplesmente que o corpo fala, né? A gente o corpo fala e ele pensa junto, né? E aí eu fico pensando nessas tecelãs, né, nas moiras, enfim, tudo é feito também a partir de um corpo. E quando a gente traz para as tecelãs, para as fiandeiras, ou dentro de algumas comunidades, ou de grupos de mulheres que tecem e que fiam e que bordam, né? Esse corpo que borda, né, ou o bordado, ele sai desse corpo, né? Então, assim, não é uma coisa separada. E eu fiquei pensando muito nessa conexão com a terra também, dessas mulheres ancestrais que tecem, que fiam e que trazem toda essa parte das manualidades como forma de existir, principalmente se tratando desses grupos das mulheres indígenas, das mulheres andinas, elas têm uma conexão muito forte com a terra. Elas se entendem em continuidade com a Terra. Então, é um corpo que é diferente, né? Assim, esse corpo que é em continuidade com a Terra. Não se vê dissociado. E, ao mesmo tempo, quando você traz também que o nosso corpo ele não é dissociado, né? Acontece tudo em relação, dentro da tua fala lá com o Nadish, né? Você fala da cartografia do jeito, e que essa cartografia acontece de forma espontânea, e que a gente não tem muito controle, e que a partir do momento que a gente vai, a partir do outro, mapeando o outro, a gente vai também se constituindo, estabelecendo aí a nossa forma de se colocar. Eu fico lembrando muito dessas mulheres, assim, sabe? Como que o corpo pensa e fala a partir de um lugar que é conectado com a terra, que é diferente desse corpo verticalizado do patriarcado, né? Que surge dentro desse nosso contexto moderno, enfim, né? Uma outra lógica e uma outra forma de existência do corpo. E enfim, assim, eu não sei se eu fico confusa demais. É que todo esse pensamento que a gente estuda, né, do corpo, primeiro, se a gente está pensando em corpo como um sistema sensório-motor, né, que tem um esqueleto como né, que tem um sistema de equilíbrio como a grande questão o tempo inteiro é a relação com a gravidade, a relação com a Terra. Né? Então, a gente tem que lembrar o tempo todo. Então, são duas grandes relações, a relação com a Terra e a relação com a atmosfera. A relação com a atmosfera é a relação com o ar, que é a relação com o sopro, que é a relação com o espírito,
que é a palavra modulada já, né? Como ar, pelo ar, né? E a relação com a Terra, que é se pôr sobre a Terra e se opor a ela, né? Que é aquela fala da Nina lá no início. Por que eu falo que... Por que eu prefiro dizer assim, não é que o corpo fala? Porque quando a gente pensa o corpo fala... Porque isso é uma frase comum, bem conhecida no Brasil, função até de um livro que tinha esse título, né, Cristiane? Você lembra? Ainda existe esse livro. Mas um tempo atrás, assim, teve esse livro tal, com esse título, né? Quando se fala o corpo fala, se pensa que existe um conteúdo que o corpo expressa. Mas o conteúdo, na pesquisa que eu faço, o conteúdo está na forma. E não tem um conteúdo anterior à expressão, né? O conteúdo está na trama da própria expressão. Quando a gente pensa em corpo humano, porque o corpo humano não tem uma forma própria determinada, pré-pronta, né? A gente produz forma enquanto vai vivendo. O que é a forma do corpo humano? Né? São as atitudes, as disposições. É aquilo que eu olho e digo, nossa, esse é o jeito da Marcela. A Marcela tem um jeito muito parecido com o jeito da mãe dela. Isso não foi dado geneticamente, isso foi dado na performance, no treino, na produção de um modo de estar no mundo, que é construído, que é treinado, né? Que é culturalizado, né? Então, o corpo humano é feito para produzir cultura e não existe fora da cultura, né? E nunca está pronto, né? E nunca está pronto, mas produz hábito e os hábitos são muito poderosos. E fazer deslocamento nos hábitos é uma grande questão também, que não é fácil de fazer isso. Né? Porque também a gente é feito para resistir, a gente é feito para manter, para estabilizar o modo de estar. Porque para não se sentir perdido, para não se sentir desorientado, para não cair, não levar um tombo, não ficar... Então, está aberta a palavra para o último tchauzinho e meu agradecimento. Eu agradeço demais, Nina. Você é um acontecimento. Nosso encontro foi um acontecimento, falando nisso, né? Muito obrigada, com muita alegria que eu vou conhecendo cada vez melhor o teu trabalho, admirando e percebendo onde a gente plica, a gente dobra junto. Convidar vocês para visitar o canal Filosofia em Movimento, lá a gente tem vários vídeos de vários projetos, e no Instagram, escoladatenda.com, que é a página da escola que a gente criou recentemente na quarentena. E para saber mais, procurem esse livro aqui, que é bem interessante, Filosofia do Jeito. É isso. Obrigada a todos, obrigada, Marcela, obrigada, Cristiane.